Olá, gente. Muito prazer. Meu nome é Juliana Elias Duarte. Eu sou médica geriatra e eu quero falar um pouquinho da minha relação com a rede Longevidade. Bom, como médica, a minha atuação profissional sempre foi restrita ao consultório e ao meu relacionamento com os pacientes de forma individual, né? Na minha profissão também eu atuo como professora, então também me relaciono ali com grupos de alunos, mas também alunos de medicina. E quando eu conheci a Rede Longevidade, isso já tem alguns anos que eu venho com essa parceria com a Rede Longevidade, para mim foi completou. Eu sinto assim que realmente a Rede Longevidade e a forma de atuar na Rede Longevidade completou muito um desejo que eu sempre tive, que é de atingir um número maior de pessoas, impactar um número maior de pessoas. E a rede faz isso, né? A rede nos leva o que a gente fala, o que a gente ensina, o que a gente discute para várias pessoas que eu não teria a oportunidade de conhecer aqui no consultório, eu não teria a oportunidade de conhecer como professora. Então isso me dá uma satisfação enorme enquanto ser humano, né? Que é o impacto social. Bom, então eu quero finalizar falando de mim, que na verdade eu me sinto hoje muito feliz em fazer parte desse grupo de professores, de pessoas que produzem esse conteúdo aí da Rede Longevidade que chega até vocês. Bom, gente, eu vou falar agora a respeito de saúde mental, da saúde mental. Você já parou para pensar como que, às vezes, um problema de saúde mental interfere diretamente no corpo? Às vezes a gente inclusive percebe problemas de origem mental com manifestações no nosso corpo e vice-versa, né? Às vezes a gente tem problemas físicos, doenças físicas que se manifestam muito com transtornos mentais. Eu acho importante a gente fazer essa reflexão porque a gente tem que estar com esse conceito interiorizado, né? Para que a gente consiga orientar as pessoas e ser bons líderes 60+, né? Desse grupo 60+. Um exemplo disso é, por exemplo, quando estamos extremamente ansiosos ou até já essa ansiedade indo assim para uma síndrome do pânico, por exemplo, a gente manifesta muito isso no corpo, as pessoas manifestam muito isso com coração acelerado, né, taquicardia, outras pessoas com alterações intestinais, diarreia mesmo e outros problemas assim. E, por outro lado, pessoas que têm, às vezes, uma artrose, uma doença que causa dor crônica nas articulações, e essa dor crônica acaba causando e gerando um quadro de um desgaste mental, um quadro depressivo, que também precisa ser tratado. Então, essas duas coisas, elas andam muito juntas, né? A saúde é uma coisa só. Bom, para a gente detalhar mais essa questão aí da saúde mental, eu vou começar citando o que são transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles englobam um grupo de condições, né, que a ansiedade é um deles, eu já citei, a depressão é um deles, os problemas mais psíquicos, mas engloba também os transtornos de hiperatividade, né, TDAH, que são os problemas de hiperatividade e desatenção, englobam todas as doenças também que são degenerativas e que cursam com problemas mentais, como as demências, e aí vem doença de Alzheimer e tantas outras, né? Outras doenças também psiquiátricas, como esquizofrenia, psicoses de uma forma geral. Tudo isso são transtornos mentais, a gente tem que saber disso.
E para falar mais, quando a gente pensa em transtornos mentais com o público 60+, o que eu acho que é muito importante vocês estarem atentos. E também vocês terem um conhecimento maior, porque serão frequentemente questionados. Então, as pessoas com mais de 60, seus familiares, amigos, se preocupam muito com a questão da memória e das demências. Esse é um ponto importante. E é importante a gente saber, então, que tipo de esquecimento a gente precisa preocupar, que tipo de esquecimento que as pessoas podem nos procurar queixando, né? E quando isso deve ser considerado um problema, realmente, uma questão que merece ser melhor avaliado por um profissional médico, por exemplo, por um profissional de saúde, ou quando é normal, tá? Bom, então eu vou citar aqui alguns sinais de esquecimento que está relacionado com síndromes demenciais, tá? Bom, gente, esquecer, ter pequenos lapsos de memória, todo mundo tem. Em alguns momentos da nossa vida, isso acontece mais. Por exemplo, quando a gente está no piloto automático, fazendo uma coisa, pensando em outra, quando a gente está desatento, a gente não sabe onde guardou uma chave, uma coisa assim, então isso é normal, faz parte de momentos da nossa vida. Mas alguns esquecimentos que vocês devem atuar, né, orientar, por exemplo, quando aquela pessoa, um idoso, né, uma pessoa uns 60+, fala pra gente que está esquecendo e que nota, né, principalmente a família traz muito, porque às vezes o próprio doente, né, que eu estou aqui trazendo como exemplo a demência, não percebe, mas é um esquecimento que vem piorando com os anos, com os meses. Então, assim, olha, está esquecendo e isso está piorando nitidamente com o passar do tempo. Então, esse é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção, um esquecimento que está impactando na funcionalidade. O que é essa funcionalidade? Que está impactando na vida independente, autônoma da pessoa. Então, assim, a pessoa era capaz de ir ao supermercado, fazer compras sozinhos, ou era capaz de ir ao banco, resolver um problema, e agora não consegue mais, precisa de ajuda, porque o esquecimento chegou a um ponto que realmente a pessoa está se complicando, né? Vai ao supermercado comprar uma coisa, esquece, tem que voltar ou fica perdido, né? E um terceiro ponto importante de atenção para esse esquecimento é que normalmente nas demências não vem só esquecimentos, vem outras alterações. A pessoa às vezes fica desorientada, sem saber o dia que é hoje, sem saber onde está, e até alterações do próprio comportamento. Muda o jeito, né? Essas alterações do comportamento pode chegar ao ponto da pessoa ter agressividade, por exemplo, ou ter ideias delirantes, ideias de roubo, ideias de perseguição, ideias de traição, são muito comuns, né? Bom, ainda falando nesse tópico aí, esquecimento, nesse tópico demência, né? É importante também a gente, como líder, levar a informação de que uma parte dos problemas de memória, incluindo das demências, é passível de prevenção. Como? Em diversos momentos da nossa trajetória da vida, a gente consegue prevenir, né, um esquecimento maior, mais grave no futuro. Então, assim, às vezes a gente desenvolve ali na idade adulta ou no início logo após os 60 anos, problemas auditivos. E hoje a gente sabe que problema auditivo pode ser um fator que piora esquecimento e até pode causar, né, esses problemas assim de memória. Além disso, a gente consegue prevenir também demência, evitando doenças crônicas como hipertensão, diabetes, tudo isso, cuidando bem de doenças crônicas quando a gente tem, né? Cuidando bem da saúde mental, tendo um sono reparador, tendo uma vida ativa, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental, né? Assim, de atividades que estimulam, construir ao longo da vida uma boa reserva
de conhecimento, tudo isso a gente sabe que se relaciona com uma prevenção de demência, um risco reduzido. E um outro ponto importante é a socialização. Bom, então a demência é um problema frequente que é passível de prevenção até certo ponto. A gente fala aí que em torno de 40% dos casos de demência poderiam ser prevenidos. E uma questão que eu quero então assim deixar de mensagem para vocês líderes é que as pessoas às vezes nos perguntam quando, né, assim, essa questão preventiva, se a pessoa mudar hábitos, por exemplo, aos 70, aos 80 anos de vida, se vale, se isso também vai impactar. E vai, gente, sempre vale a pena. Então, assim, iniciar a mudança em qualquer momento da nossa trajetória de vida é importante e vale a pena. Então, assim, quanto antes, melhor, mas sempre é válido, tá? Bom, existem lugares que vocês conseguem acessar mais conhecimento a respeito disso. No aplicativo, né, no EV, da Rede Longevidade, vocês vão encontrar muitas informações a respeito. Através da plataforma de vídeos também, vocês conseguirão acessar mais informação. E eu também quero citar a Associação Brasileira de Alzheimer, que é a ABRAS, que tem um site que é muito interessante, com muito conteúdo. Eu acho importante vocês entenderem a respeito disso. Então é isso. Até a próxima. Seja um líder pró-longevidade.